Fala pessoal, boa noite para todo mundo. Estamos na área com o Cash Show 360, nosso segundo episódio, e desde já agradeço a você aí do outro lado por estar aqui conosco, se inscreverem no canal, já reforçando, né, que é muito essencial e importante pra gente. Super simples, se inscrevam no canal, ativem o sininho também para serem notificados assim que as entrevistas forem publicadas. Bom, recados dados, então vamos à vinheta, vamos lá. Bom, pessoal, meu convidado de hoje é mega especial. Vou ler aqui uma mini bio para vocês poderem conhecer ele, mas ao longo da nossa conversa, é claro, a gente vai aprofundar ainda mais todos os detalhes. Bom, meu convidado nasceu em Pingo d'Água, em Minas Gerais, é formado em jornalismo pela Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. Começou profissionalmente atuando em rádios aos 18 anos de idade. Em 2010, iniciou sua trajetória profissional na TV Univale. E no ano seguinte se tornou repórter da TV Alterosa, que é afiliada do SBT em Belo Horizonte. Desde 2013, está no SBT em São Paulo, onde já atuou como repórter em coberturas especiais, tanto no Brasil como no exterior, além de apresentar os principais telejornais da casa. Atualmente, ele comanda o Primeiro Impacto, onde está desde 2021. Com vocês, o mineirinho da notícia, Darlison Dutra! E aí, Brunão, como é que você tá? Tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo, melhor agora com você aqui. Você entregou quem era seu convidado, sem fazer suspense, na primeira frase, né? Pingo d'água. Pingo d'água. Até os mineiros têm dificuldade para conhecer a minha cidade, né? O que dirá o resto do Brasil? Cidade pequena, 4.000 habitantes. Foi lá que eu nasci. E, bom, achava que era pequeno demais para mim. E foi aí alçando voos, 14 cidades até hoje que eu já morei. E ainda meio que procurando meu lugar no mundo. De Pingo d'Água para o mundo, né, Darcy? Esse fenômeno de audiência. O pessoal brinca assim, ô Bruno. Quando você vai em Pingo d'Água, você desfila no carro aberto do Corpo de Bombeiros? Eu falei assim, não. Mas por quê? Porque lá não tem Corpo de Bombeiros. A cidade é tão pequena que tem uma casinha que tem 2 policiais militares, tem um policial civil, não tem bombeiro, banco lá não tem, lá é aquele banco postal que fica do lado do correio. E todo uma praça aqui, conhece. outra aqui, a igreja aqui, uma rua Espinha de Peixe, né? Uma avenida central, algumas ruas assim, e foi nesse lugar que eu nasci, que na época não era nem cidade. Virou município, né? Em 1994, eu sou de 87, então não era nem Pingo d'Água na época. Na época, né? Que bacana, Darlison, que honra te receber aqui. Obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite. Vamos conversar aí e falar de toda a sua trajetória profissional. Eu tendo o seguinte, Bruno, tendo um pãozinho de queijo, um bolo de milho como esse, principalmente um cafezinho, esquece. Vamos brindar pra dar sorte aí? Opa! Ó, eu brinco o seguinte, né? Às vezes de manhã, eu sempre tenho as frases lá do acordei, né? Eu falo, hoje eu acordei igual café, quente e forte, não moído e só o pó. No meu velório, se me oferecerem café e eu não levantar, pode enterrar que aí eu morri mesmo. Sensacional, Darlison. Adoro. Não, já começamos bem, né, pessoal? Muito bom, Darlison. Eu falei aqui que você começou profissionalmente nas rádios, né, aos 18 anos. Como é que foi essa experiência para você? Bom, eu não vou dizer que eu nasci em rádio, eu nasci dentro de uma loja, praticamente. Meu pai sempre foi comerciante, né? E daí talvez venha um pouco a minha veia de comunicador. Porque o comerciante, o vendedor, tem que ser aquele cara ali que está o tempo todo convencendo as pessoas. E a comunicação também é isso, é você vender uma ideia enquanto você está falando, né? O fato de você falar e atrair a atenção da outra pessoa é parecido com uma venda também. E o meu irmão mais velho, Davidson, ele sempre foi apaixonado por rádio, né? E ele gostava de rádio FM. Eu gostava de rádio AM. Eu era mais novo. Porque cidade pequena, família religiosa, a gente não tinha televisão em casa. E nunca tivemos desde que eu saí de casa aos 14 anos. Então, a gente ouvia rádio
para se informar de tudo. E eu era apaixonado por futebol. Eu e meu pai, a gente compartilhava esse gosto. E aí eu não assistia aos jogos de futebol, mas eu ouvia os jogos de futebol. E o meu sonho, desde criança, era ser narrador esportivo, de rádio AM. Que bacana. E aí eu comecei no rádio AM, só que meu irmão falava assim, rádio AM é coisa de velho, é ultrapassado, você tem que vir no FM, que é jovem, é descolado. E aí eu comecei a fazer essa transição. Então, desde muito cedo, né, porque meu irmão já meio que trabalhava em rádio, eu com 10 anos, eu já estava na rádio falando. Eu, sei lá, com 12 anos eu tinha um programa, tudo bem que era um programa religioso, era música gospel, mas eu já estava em contato com o microfone. Sim. Então foi questão de tempo. Aos 18 anos que eu comecei profissionalmente, carteira registrada numa rádio profissional, e aí que foi a minha trajetória, digamos, oficial, partiu daí. Mas... então o seu irmão aí foi um grande incentivador, sem dúvidas, não, com toda certeza. E ele tem muito orgulho da minha história, que ele fala assim, você conseguiu alçar os voos que eu nunca alcei. Que para mim ele é um cara excepcional, ele tem uma voz maravilhosa como locutor, ele alcançou muito sucesso em Minas. Ele acabou abandonando agora a área da comunicação para cuidar dos negócios da família, né? Mas é um cara que sempre está me incentivando. Então eu devo muito da minha história a ele, sem dúvida nenhuma. E a partir daí, Darlison, você resolveu fazer jornalismo, né? Despertou essa como vontade. foi, Bruno? É o seguinte, eu trabalhava nessa rádio FM, eu adorava essa coisa de desanunciar música, né? É você que está ouvindo aqui, não sei, vamos citar uma Mix FM, eu sou o Darlison André, te fazendo companhia. Na época era o Darlison André. Né? Não tinha o Dutra. Não tinha, era o Darlison André. E aí eu fazia isso. Só que eu trabalhava num conglomerado de comunicação em Governador Valadares já, que tinha a Rádio FM, a Rádio AM e tinha uma TV que era afiliada da TV Globo, na época. TV Leste, né? TV Leste, isso. E aí, na rádio... Aí eles precisavam, de vez em quando, de alguém para ler as notícias na Rádio AM, quando faltava alguém. Foi meu primeiro contato com o jornalismo. Aí me deu gosto. Eu falei... Eu sempre pensei que minha carreira poderia ir para o jornalismo. Comecei a fazer a faculdade. E aí, o primeiro contato profissional que eu tive com o jornalismo foi na Rádio Globo, AM, nos noticiários. E aí foi uma grande experiência para você ir amadurecendo cada vez mais, né? Não, eu lembro que assim, a primeira vez que eu fui cobrir algo jornalístico foi até chocante para mim, né? Porque eu era um menino ali, vou dizer menino, né? De 18 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, e eu já estava na Rádio Globo, a gente foi cobrir um homicídio, sabe? Eu vi pela primeira vez aquela coisa de cena de filme que até então, né, só tinha visto pela televisão. Eu vi pessoalmente a polícia, né, o corpo, o rabecão chegando, as pessoas chorando, e aquilo para mim foi tipo, sabe? E isso tudo em rádio. E aí, até que um dia eu tomei a decisão. Porque é o seguinte, quando eu estava na faculdade, eu sempre fui aliciado, digamos assim, pelo mundo da TV. Que o pessoal falava assim, cara, você vai arrebentar em televisão. E eu, quando tive minha primeira experiência em televisão, que foi dentro do curso de a disciplina de telejornalismo, para mim foi horrível. Por quê? Horrível, porque tudo que você imaginar que poderia dar errado numa externa de televisão, deu. Cara, a câmera travou a fita, a luz queimou, o cabo do microfone estava falhando. E aí eu fui gravar uma passagem no meio da praça de alimentação da faculdade, eu não conseguia acertar o texto. Eu errava, e você começa a ficar vermelho, você começa a suar. Cara, eu gravei assim, com a pizza debaixo do baixo, com a orelha, a cara toda vermelha. E aí eu lembro, cheguei em casa e eu falei, nunca vou trabalhar em televisão. Até que eu falei assim, por que não experimentar? E no final da faculdade, eu tomei uma decisão muito difícil e até muito criticado por algumas pessoas, porque eu já era um nome consolidado no rádio, em Governador Valadares, que é uma cidade de 300 mil habitantes. E aí eu falei assim, vou abandonar a minha trajetória no rádio, né, como locutor profissional, e aceitei ser estagiário na TV universitária. Então, assim, eu saí de ganhar 2 salários mais extras para ganhar meio salário, que era a contribuição ali do estágio. Só que isso aí foi a decisão mais acertada, que eu acabei me descobrindo, né, me abriu portas para uma área até então inexplorada e que me trouxe aqui nesse podcast. Maravilha, Darlison. Eu tenho também aqui que em 2010 você
entrou pro time da TV Alterosa, né? Afiliado do SBT em Belo Horizonte. Falando em atuação, né? A gente sabe que o rádio passou por grandes transformações e vem passando. Você achou uma grande diferença, algum obstáculo do jeito de se comunicar com o ouvinte e com o telespectador de uma rádio pra TV na época? Cara, porque assim, o rádio, você chega, do jeito que você tá, você entra e dá a notícia, né? Sim. Então, assim, a sua preocupação é essencialmente com a informação. Na televisão, a preocupação com a informação é um detalhe. Então você tem que ver se o seu cabelo tá alinhado, se o seu rosto não tá brilhando, se a sua camisa não tá para fora, se a sua gravata não tá torta, se o seu teu terno não tá manchado. Aí você tá aqui gravando, você tem que preocupar se alguém vai passar na sua frente, se vai passar um motoqueiro buzinando atrás. Então assim, exige uma concentração muito maior. E no rádio, bom, eu nasci no rádio, cara. Em televisão não tinha nem experiência. Em televisão não tinha nem referência. Porque eu não tinha televisão em casa, pra você ter uma ideia. Então, assim, eu meio que aprendi a fazer televisão no escuro. E tem muita diferença, né? O rádio tem essa proximidade com o ouvinte, que o ouvinte fica imaginando como é aquele locutor, Exato. como é aquele jornalista, né? E a televisão Quem que é essa entrega bela tudo, né? voz, né, que tá falando comigo aqui? Por né? um acaso, Ah. né? No meu caso, não só a voz é bonita, né? Aí foi uma grande surpresa das pessoas. Ai, Darlison, eu acredito também que a gente acaba sendo responsável por descrever uma imagem que os ouvintes estão só escutando, né? Então, acho que é uma característica bem, bem forte do rádio, né? Você dá um detalhe a mais, Imagina, né, por de exemplo, algo. a minha história como ouvinte de rádio AM de narração esportiva. Cara, eu via o jogo pela voz do locutor. E depois eu descobri, porque eu não cheguei a ser narrador, mas eu cheguei a ser comentarista esportivo em rádio. E aí a gente tinha a história de, por exemplo, muitas das narrações não acontecem dentro do campo. Às vezes o narrador e toda a equipe está assistindo ao jogo igual quem está assistindo pela televisão. Né? E às vezes o narrador da própria televisão. Então já tem história, por exemplo, que eu já presenciei, né, de ter dado um pau na transmissão, a televisão desligou e o cara tá narrando. E ele vai narrar o quê, sendo que ele não tá em campo? Exato. Ele cria, ele inventa. Exato. Eu já vi história de gente que narrou 10 minutos Sem inventando, nada. sem saber o que estava acontecendo. E Olha quem estava só. em casa, você acha que suspeitava? Não, maneira alguma. acreditava fielmente. Então, o rádio, assim, a gente está vivenciando aqui Sei. um pouco de rádio e um pouco de TV. Matar sua saudade de rádio. Mas eu sou apaixonado. Eu vejo um microfone desse e falo, que saudade do meu tempo Saudade, de né, criança. Darcy? Foi aqui que tudo começou. Você falou sobre televisão. Como é que foi seu primeiro ao vivo em rede nacional? Que você falou da questão, né, da faculdade, do módulo telejornalismo, né? Que vocês gravaram lá na própria universidade. Mas o ao vivo em rede nacional. Por que dá um frio na barriga, né, Darlison? Nossa. Eu sempre tive a impressão de que eu ia desmaiar no ao vivo. Porque tem uma coisa que muita gente não sabe, que eu vou contar agora. Opa. Eu tive um trauma muito grande que quase que bloqueou a minha comunicação. Na faculdade, eu sempre fui muito participativo, né? Sempre que tinha evento, eu gostava, eu ia na frente, pegava o microfone, adorava falar no microfone. E aí estava tendo um seminário sobre cinema, e cinema é uma das minhas grandes paixões. Então eu estava em casa. Aí o palestrante, né, falando sobre o cinema nacional, eu falei, agora é a hora de eu mostrar todo o meu repertório do cinema nacional. E aí, na hora que eles abriram para a plateia comentar, eu levantei, como sempre fiz, e o seminário tinha, sei lá, 1000 pessoas, né, entre universitários e convidados. E aí eu comecei a falar, a expor minha opinião, o cinema nacional, Glauber Rocha, tal filme, não sei o quê. Aí, de repente, me deu um branco. Eu esqueci o que eu estava falando. E aí eu olhava para as pessoas e todo mundo olhando para mim, do tipo, conclui. E eu simplesmente perdi completamente o fio da meada. Minha vista escureceu, né? Eu comecei a meio que desfalecer e falei, esqueci o que eu estava falando. Continua, sentei. Quando eu sentei, parecia que eu estava entrando dentro de um buraco. E depois disso, eu tinha dificuldade para falar dentro da minha sala de aula, que tinha 20 alunos que eu já convivia há 3 anos. E
O resto da faculdade foi um Darlison completamente diferente, porque eu não participava mais. Porque toda vez que eu pensava em falar alguma coisa dentro da sala, minha mão começava a suar e eu pensava, eu vou esquecer o que eu tô falando. Lembrava daquele momento. Eu lembrava né? daquele episódio. E no meu TCC, eu desmaiei. Uhum. Eu estava apresentando para a minha Certo. turma, tipo, numa sexta-feira à noite que não tinha ninguém, tinham 10, 15 pessoas, os professores avaliando. Eu estudei, eu estava muito preparado. Uhum. Comecei a falar, perdi o fio da meada, comecei a desfalecer, o meu amigo me segurou para eu não cair, eu sentei, tomei uma água e tentei me recompor. Então, após esse episódio, todas as vezes que eu ia entrar ao vivo, eu pensava que aquilo poderia se repetir. E aí, 2 meses após eu me formar, colar grau, eu já estava na TV Alterosa, afiliada do SBT, cobrindo férias. E aí eu fui fazer o ao vivo da morte do ex-presidente José Alencar. Carlos Nascimento no ponto, chama, vamos ao vivo a BH falar com o repórter Darlison Dutra. Eu estava tremendo, mas tremendo por dentro, porque por fora ninguém via. Eu estava tremendo, perna bamba, suando pra caramba. Eu falei, eu vou desmaiar e vai acabar a minha carreira, que só estava começando. Bom, pois bem que eu falei boa noite, eu dei a informação e assim, eu não errei um A. E no dia seguinte eu estava de volta no mesmo caso, porque após o jornal, o Carlos Nascimento falou com a direção de BH que me queria de novo, porque me achou muito seguro. Ele não fazia ideia que eu estava tremendo mais que vara-verde por dentro. E depois disso, Bruno, todos os meus ao vivos sempre tinham medo de acontecer de novo e sempre foi uma vitória. Tinha vezes que eu fazia um ao vivo em que por dentro tava queimando isso aqui, que parecia que tava pegando fogo. E as pessoas falaram, pô, parabéns, mandou bem, segurou, e assim, não sabiam o sofrimento que eu passava. Né? Exato. É Não legal é a fácil. gente compartilhar essas histórias, né? Porque quem vê, né, um profissional como você, talentoso na televisão, nem imagina os perrengues, né, Darlison, no início de carreira, que todo mundo acaba passando, né? Tem que É encorajar. complicado. Eu gosto de encorajar as pessoas, porque Sim. tem gente que quer desistir por algo muito mais simples e muito mais banal, entendeu? E para isso tem terapia. Se eu soubesse que terapia poderia ter me ajudado, eu teria me destravado muito antes, entendeu? Então Sim. hoje a pessoa entra numa terapia, faz, sei lá, uma reversão, faz um acompanhamento, ele consegue melhorar. Tem várias Sim. ferramentas que na minha época eu não tinha acesso. Sim, exato. Você também, Darlison, passou por 14 cidades, né? Inclusive São Paulo. Parou aqui a última parada até então, né? Queria saber como é que é uma foi. reticência. Queria saber como é que foi essa decisão de vir para São Paulo, né? Cidade grande. Semana passada a gente teve aqui a Márcia Dantas, que tomou a mesma decisão, né? Saiu lá de Belém do Pará, vou para São Paulo, começar do zero, né? A gente sabe que muitos profissionais acabam seguindo esse caminho. Como foi para você vir para São Paulo depois de ter passado por tantas outras cidades? Eu sempre me considerei cidadão do mundo. É incrível como eu nunca tive raiz em lugar nenhum. Né? Acho que começou com a minha família, que meus pais se mudavam muito. Meu pai, ele era um gerente de loja, um funcionário que sempre, quando tinha uma cidade a ser explorada para aquela rede, ele ia, né, desbravava, abria portas, montava a loja, entregava e depois se mudava. Então, com os meus pais, eu já aprendi a mudar. Sabe? E eu adorava o desafio, adorava o novo. Eu ia com a cara e a coragem. Né? E a primeira decisão... Movida a desafio. Né? Sem dúvidas, eu sou completamente fora da zona de conforto. E assim, a primeira grande decisão que eu tive que tomar foi sair de Governador Valadares para ir para Belo Horizonte. Por quê? Em Valadares, lembra que eu estava no estágio? Foi no último semestre da faculdade. E lá eu estava com uma proposta de ser contratado com um salário bom para a cidade. Aí a TV Alterosa, afiliada do SBT, me chamou para cobrir férias. E aí o meu chefe da TV falou assim, o seguinte, se você for, você não tem emprego, eu não posso garantir. Você está abrindo mão da sua vaga. Eu acho que você não deve ir trocar o certo pelo duvidoso. E eu vi mais uma vez as pessoas travando. Eu falei, eu vou. Fui, fiquei o primeiro mês. O pessoal, assim, eu lembro que a primeira matéria que eu fiz, a redação parou. E depois todo mundo chegou e falou, meu, quem é esse menino? Ele é muito bom. Sempre o menino, né? Porque eu sempre fui, assim, um garoto meio precoce, sabe? Sim. Até que do primeiro mês veio o segundo mês que eu tava cobrindo férias. E aí no segundo mês eu falei assim, olha, e aí, será que tem um terceiro mês para cobrir férias? E eles falaram, não sabemos.
eu decidi trazer a minha mudança para Belo Horizonte, mesmo sem ter certeza de que eu seria contratado. Aí foram 3 meses, 4 meses de férias até que abriu uma vaga e me contrataram. Quando eu vim para São Paulo, foi diferente. Porque chegando em Belo Horizonte, eu comecei a aparecer muito para São Paulo. Eu comecei a fazer reportagens que eles começaram a usar em nacional, porque tinha um texto diferente, tinha um texto mais refinado, né? Eu fiz também um SBT repórter na Amazônia junto com o Exército, que na época foi uma das maiores audiências, e era raro o repórter de praça fazer um programa inteiro de rede nacional. E eu comecei a ser conhecido aqui em São Paulo, né? Até que eu tive a oportunidade de vir para São Paulo fazer uma espécie de intercâmbio. Eu mesmo pedi, eu reservei hotel, falei, eu só quero que vocês me deixem acompanhar o trabalho. Sim. Aí no dia faltou um repórter, falou, você consegue cobrir? Vai lá. Eu fui, quando eu cheguei, ao fim de 3 dias dessa semana que eu vim para cá, o editor-chefe do SBT Brasil falou, você tem vontade de trabalhar em São Paulo? Eu falei, opa, quem não tem? Ele falou, cara, você tem futuro aqui. Uma hora a oportunidade vai aparecer. Aí 2, 3 meses depois abriu uma vaga e São Paulo me chamou. Aí quando eu vim para cá, eu já tinha um emprego certo, que era para trabalhar no SBT contratado. Sim. E aí a chefe falou assim, aí, São Paulo, você tem lugar para ficar? Você conhece? Eu falei, não, São Paulo conheço aí, tem família para toda, deixa comigo. Não conhecia ninguém. Em casa. Aí foi um desespero para arrumar um lugar para ficar e começar a minha vida aqui em São Paulo. Agora eu acho que eu parei, por enquanto, né? Casei, formei família, então tô começando a criar raízes por aqui. Mas, repito, eu continuo sendo um cidadão do mundo. Daqui a pouco, dependendo do que for, vambora. Exato. E bacana, Darlison, que nesse meio tempo, né, você teve a oportunidade também de apresentar SBT Notícias, né, Jornal da Semana, o SBT Brasil também aos sábados, sim, né? Cheguei a apresentar. Então, acredito que tenha sido uma experiência ainda maior, né? Ser âncora desses principais telejornais, né? A minha primeira apresentação no SBT, Bruno, que foi no SBT Notícias, é engraçado que se você puxar no vídeo no YouTube, você vai ver que eu tô ofegante. Aí você vai pensar, nossa, eu tava nervoso. Não, eu tava super tranquilo. O problema é que eu errei o horário de entrar, eu tô lá no camarim, tranquilo, me preparando. Né? Eu achei que, por exemplo, começava... eu achava que começava 2 da manhã. Aí começava 1h55, por causa do break. Então tô esperando umas 2. Aí chega um desesperado, cadê? Vamos, que o cara já se despediu. Tá rodando os créditos. Eu saí correndo, cara. Pelos corredores, pela redação, entrei no estúdio, posicionei. Na hora que eu entrei na frente da câmera, no ar. Aí eu fui começar a falar e eu tô ofegante. Pra você ver como foi a primeira experiência da apresentação. Sim, né? sim. E aí depois disso foi uma temporada. A gente fazia o SBT Notícias, porque o SBT inaugurou o jornalismo ao vivo na TV aberta. As outras emissoras não tinham. E era a madrugada inteira de notícias, entendeu? Então tinha assim, os apresentadores titulares e a gente que era repórter substituía aos finais de semana, né? Às vezes feriado. E aí foi a minha primeira experiência. Depois eu fiz SBT Brasil, depois o Primeiro Impacto. E era uma duração longa, né, Darlison? Do telejornal ali, madrugada quase que inteira, né? Nossa, eu vou falar... a gente saía com a bunda e com o pé doendo. Porque a bunda que você ficava sentado o tempo todo. O pé é porque o TP, né, que é aquela parte que passa lá que a gente vai lendo, a gente que passava no pé. E aí tinha uma espécie de pedal que você ficava pra frente e pra trás, pra frente, na hora que você saía, você não conseguia pisar. Coordenação tem que estar daquele jeito, né? Não, e aí o seguinte, cara, às vezes você tinha que torcer pra ter uma matéria lá de... Porque também eu acho que não tinha intervalo comercial, você tinha que torcer pra ter uma matéria de 3 minutos pra você sair correndo, ir pro banheiro e voltar. Que bacana, Darlison. E você falou agora há pouco do Primeiro Impacto, como é que começou sua história no Primeiro Impacto? Vamos lá. Bom, eu era repórter do SBT Brasil, né? Que é o Jornal da Noite. E o Primeiro Impacto, eles... tinha lá já tinha uma equipe fixa. Se eu não me engano, eu comecei a fazer o Primeiro Impacto por uma questão de necessidade. Eu precisei, né? Porque eu estava fazendo uma pós-graduação e aí tinha um dia da semana que eu tinha que entrar muito cedo para eu conseguir ir para pós à tarde. E aí eles me colocavam no Primeiro Impacto. Cara, mas foi uma conexão tão bacana, sabe? Porque eu me senti como se eu estivesse no rádio de novo, porque não era off, sonora e passagem, né? Aquele texto fechado. Cara, eu tinha o público.
eu tinha o ao vivo, eu tinha troca com os apresentadores. Então, eu comecei a meio que pedir para ficar naquele horário também. Falei, ó, quando precisar, pode me colocar que eu tô gostando. Entendeu? Sim. Eu queria experimentar novos ares. E aí eu comecei a fazer, aí de repente eu fui para a redação, né? Lá onde hoje fica a Dani. E eu virei meio que um co-apresentador. E o Marcão foi um cara que me deu muita oportunidade, o Marcão do Povo. Porque a gente tinha uma conexão no ar muito boa e muito verdadeira, né? Porque a gente é amigo fora das câmeras. E aí as pessoas, era dupla, era o Mineirinho e o Marcão. Tanto é que hoje o apelido que eu levo Mineirinho, quem deu foi o Marcão. Marcão do Povo. E que pegou. Então, eu tava ali do lado. Então, assim, tirando os apresentadores, quem mais conhecia o programa era eu. Aí um dia o Marcão se acidentou de kart, eles precisavam de alguém pro outro dia apresentar. Aí me ligaram, falaram assim, você dá conta? E eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando me chamaram para São Paulo. É claro que eu dou. Com né? certeza. Aí, na pior das hipóteses, o que vai acontecer? Eu vou ler o que está escrito. E foi demais, cara, porque eu não li, eu fugi do TP, eu fiz os meus comentários, eu me senti muito à vontade com a câmera. Foi você mesmo. E eu já conhecia o público, era como se eu estivesse falando para as pessoas que todos os dias eu falava de manhã. Até que, né, a direção, inclusive o próprio Silvio Santos, né, eu nunca tive esse feedback direto dele, mas dizem que o próprio Silvio falou, olha, no dia que tiver uma vaguinha, coloque ele aí que eu acho que vai dar certo. E isso já são 2 anos que eu estou na apresentação lá. Olha aí, e ainda procurando, ainda me encontrando, né? Porque eu acho que a pessoa nunca pode se acomodar. Se a pessoa tem 2 anos no que faz, se são 10 anos. Eu sou um cara muito inquieto. Você não faz ideia do quanto eu me critico. Mas não no sentido de se lamentar e de me vitimizar, mas de tentar evoluir. Quando acaba o jornal, todo mundo na redação sabe que eu volto pro computador e fico me reassistindo. E eu gravo trechos. Você faz isso todo dia? Todos os dias, desde que eu comecei na apresentação. E eu era assim na reportagem, porque eu tenho 90% de todas as reportagens que eu já fiz na vida, eu tenho em arquivo. Que bacana. Porque eu sempre gostei de me assistir e de tentar melhorar. Porque eu sinto que eu sou um profissional em construção. Então, assim, hoje eu sei mais do que eu sabia há um ano. E hoje eu sei menos do que eu vou saber daqui a um ano. Porque o cara que chega lá e acha que só porque faz aquilo há muito tempo, sabe de tudo, ele está fadado a ser ultrapassado. E eu jamais vou permitir isso. Que bacana, Darlison. Achei muito importante esse seu relato. Principalmente a gente que está começando, eu no meu caso, né? Mas tem vários estudantes aí que tenho certeza que estão acompanhando essa entrevista, que se cobra bastante, né? Mas acredito que faz parte do processo para amadurecer também, né? Ficar um profissional assim mais experiente. E eu também costumo me assistir bastante. Sempre tem alguma coisa que tem para melhorar ali, né? Então, e eu acho que tem que ser natural, não para você se criticar, é para você encontrar pontos de melhoria. Porque tem gente que se assiste e acha horrível. Não, eu acho legal o que eu faço. Mas eu acho que porque pode ser ainda melhor. Com certeza. Né? E eu acho que tá nesse processo de amadurecimento, que todo mundo, eventualmente, vai ter que passar, não importa a profissão que escolheu. Com certeza. Você falou do primeiro impacto e você implementou ali seu estilo, né? Seu horário ali tem a sua característica de Darlison, né? Pra quem assiste sabe o que eu tô falando. Com piadas, frases do dia. Como é que foi isso, Darlison? No início você falou, olha, hoje eu vou falar uma frase do dia, você sentiu ali o que o público gostou. Como é que surgiu essa ideia de trazer esses momentos de leveza durante o programa? Eu não sei como isso começou, né? Mas eu sempre tive essa veia meio que de ser engraçadinho, desde sempre, de fazer piada. Quem me conhece fora da televisão sabe que eu sou assim. Né? Brincalhão. Brincalhão. Só que você fazer isso numa matéria é mais difícil, né? Porque às vezes o editor vai lá e vai coisa sem graça. Até porque eu também não sou bom humorista. Eu falo, se eu fosse um bom comediante, eu tava na Praça é Nossa e não no jornal. Então muita gente não vai gostar das minhas piadas. Mas assim, o que acontecia é que tinha uma matéria engraçada. Ah, sei lá, o bandido que colocou um lençol na cabeça para entrar. Eu ia lá e fazia graça com o cara. Entendeu? Aí essas frases eu comecei a soltar. Ah, hoje eu acordei igual cana. Doce, não, só o bagaço. Ah, hoje eu tô igual o circo. Um espetáculo, não, na lona. E aí eu fui soltando, todo dia eu soltava uma diferente, entendeu? E aí eu vi que as pessoas começavam
a replicar isso, cara. E na época eu nem postava vídeos, eu falava no ar, daí a pouco eu via a pessoa, escrevia no story, postava e me marcava. Eu falei, cara, que legal. Que legal. Aí eu comecei a tirar os trechos do ar, eu falei, vou fazer um teste, vai, eu vou postar. Aí começou, 100 mil visualizações. Eu falei, caramba! Opa, Até então minha bombou. média é de 20 mil. Aí 200, 500 mil, Só aumentando. 1 milhão. Aí chegou, tipo, no TikTok, que em 5 meses eu saí de 50 mil seguidores para 800 mil. E depois para 1 milhão e meio. Eu tô tão liso, se eu pisar num sabonete, quem escorrega é ele. Chuva é igual amante. Pra dormir é uma delícia, mas pra sair na rua é complicado. Né? Aí eu fiz o Quai, cheguei a 500 mil. O Instagram, 1 milhão de seguidores. E os meus vídeos viralizavam, que chegava a ter assim, 10 milhões de visualizações no TikTok, mais 2 milhões de visualizações no Instagram, mais 500 mil no Quai. Eu falei, cara, isso as pessoas gostaram, abraçaram essa ideia. Então virou uma marca registrada, que se juntou ao cafezinho, que já faz parte do... Por que da vocês manhã. acham, ó? Tem Café aqui, da né? Dona Maria. Café da Dona Maria, mãe do Bruno. Exatamente. Ó, Ó, nota um 10. pão de queijo aqui também, que não pode faltar, né, Darlison? Deixa eu dar só uma... Via Quer ver está. esse pão de queijo e não comer? Exatamente. Que bacana, Darlison. E eu vejo uma questão que você faz muito bacana, que depois do jornal você posta algumas coisas que as pessoas falam, né? Ah, que legal, passei por um momento... Estou passando por um momento de dificuldade, né? Mas graças à sua leveza, à sua frase, por mais curta e simples que seja, mudou meu dia. Como que é isso pra você? Às vezes eu olho pra câmera assim e falo, ó, eu não sei o que você tá passando na vida, mas eu espero que seja café. A pessoa espera que vai vir aquela mensagem de impacto que vai transformar. É uma piada. E às vezes as pessoas precisam disso. Exato. Porque eu acho o mundo tem estado muito sério, muito cinza. As pessoas estão muito briguentas, as pessoas estão muito rabugentas, reclamando por tudo, impaciente. Infelizmente, a pandemia me parece que trouxe o pior do ser humano à tona. E a gente já tem um jornal que é policial e que é muito pesado. Sim. E eu não consigo levar essa carga de energia negativa, porque existe nas mortes que a gente conta. Cada notícia traz uma energia, às vezes boa, às vezes ruim. E o que eu faço é tentar equilibrar essa energia ruim com uma energia boa, com energia positiva, com uma risada, com um meme. E quando eu posto aquilo, eu tô postando pra mim. Não tô postando pras pessoas. Eu tô postando pra mim. Que é como se fosse uma reafirmação todo dia de que o que eu faço tá mudando a vida de alguém. Porque eu sempre persegui, né, qual que é a minha missão de vida. O que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Eu acho que todo mundo tem um propósito. Né? E eu via vários jornalistas dizendo, minha missão é ajudar as pessoas, a minha missão é levar informação para as pessoas, é melhorar o mundo. Né? E eu persegui isso e falei, cara, mas não é a minha missão, ainda não é essa. E hoje eu tenho certeza absoluta em dizer que a minha missão é, através do meu trabalho, levar alegria para a vida das pessoas. Se a pessoa puder dar uma risada gostosa vendo um vídeo meu, seja pela TV ou seja pela internet, e se de alguma forma aquilo mudar, nem que seja um momento da vida dela, parar de pensar nas preocupações, para mim já valeu. E essa é a missão. E cada vez que eu posto, né, essas mensagens de feedback que as pessoas mandam, eu reafirmando para mim, olha, vai dormir agora, que amanhã você tem que estar com a energia lá em cima, porque tem pessoas precisando de você. É isso mesmo, Darlison. E conta pra gente como é que é a sua rotina. Agora você tá no novo horário, né? Fechando o telejornal, né? Das 10h40 às 13 horas, né, Isso. Darlison? Conta como é que é a sua rotina. O pessoal tem curiosidade. O pessoal que trabalha de madrugada, né? Vocês de televisão, às vezes dorme muito cedo, né? Como é que funciona isso? Revela pra gente. Vamos dizer que agora eu tô no paraíso, né? Porque, bom, o primeiro impacto antes era das 4... Ele já foi das 4 às 10, até às 9h30, 10h30, né? até às 9h30. Então, a gente já passou por várias mudanças lá de readequação da grade, o que é normal para televisão. Né? E eu comecei no primeiro impacto entrando no primeiro horário da redação. Né? Então, às 4 da manhã, eu já estava em frente às câmeras. Então, eu tinha que chegar 3 horas, 3h30.
Então, eu acordava 2 horas. Então, eu não dormia. Sim. O meu dia se encerrava, sei lá, 7 da noite. Então, eu sempre estava em déficit de sono, porque ninguém consegue dormir cedo, sobretudo quando você tem uma criança em casa, né? E que você é criança junto com ela. Enfim, não temos limite, eu e a Lívia. E aí depois eu comecei a apresentar no segundo horário, né? Eu cheguei a começar às 5h50 no ar, quando o programa era às 4h. E na última alteração, eu vim agora para o último horário, né? Que começa às 10h40 e vai até 1h. Então, mudou completamente a minha rotina. Hoje, eu posso dormir por volta de 10 horas da noite, que é um luxo para quem faz jornais pela manhã. Eu acordo, aí eu arrumo a minha enteada de 6 anos, né? Vou lá, dou um banho, preparo a mochilinha dela, preparo o lanchinho, deixo na escola e vou para academia. Então, eu consigo fazer o meu treino de manhã. Opa, o meu treino, logo eu sou cedo. religioso. 3 vezes musculação e 2 vezes Muay Thai. Que bacana. Então eu já chego aquecido no trabalho. Chego, tomo meu café, a Na mente já tá adrenalina. boa, aberta pra caramba. Vou ver o espelho, porque eu gosto de participar, então ajudo a definir a ordem das matérias, faço sugestão de conteúdo, né? Escrevo lá as cabeças, que são a parte, né, que o apresentador lê. Sim. E fico o tempo todo no celular. Mas você fica no celular enquanto você trabalha? Eu fico. Porque eu falo com os repórteres antes de entrar ao vivo, falo, o que que tem? O que que eu posso chamar? Porque às vezes não dá tempo de fazer esse meio de campo entre o repórter, o editor, para passar para o editor-chefe, para chegar no seu ouvido. Eu falo direto com ele. O que que tem aí? Podemos chamar isso e isso? Ah, não, beleza. Então eu fico o tempo todo ali participando, eu fico vendo as mensagens, os comentários do pessoal que está assistindo o programa, né? Hoje, bom, vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar sobre eu queria falar sobre essa identificação que no começo a gente estava perguntando, a gente estava conversando, né, sobre a participação. Exato. Né, que hoje eu cheguei no... Posso falar disso? Claro, por favor. Fique à Que hoje é o vontade. seguinte, Bruno, eu cheguei num ponto em que é como se eu estivesse trazendo o rádio para a televisão. Como assim? No rádio, você sempre teve ali a participação do ouvinte. O ouvinte liga, você conversa, ele pede música, ele manda abraço, né? Ou seja, o ouvinte faz a programação do rádio. E essa é a minha escola. E hoje, no mundo que a gente está, em que notícia e informação, as pessoas não precisam de televisão para ter. Lamento, mas não precisa. Se você quiser ficar bem informado, você não precisa assistir televisão. Você, em 10 minutos, lendo qualquer página na internet, inclusive o SBT News, que é um portal de notícias que a gente tem, você vai ter tudo ali muito bem explicado, com gráfico, com foto, Exato. com vídeo. Por que as pessoas assistem televisão? Porque a televisão é humana. A televisão é troca, a televisão é conversa, né? E aí parece que eu fui buscar, porque eles falam assim, nossa, o seu jeito de fazer jornalismo é diferente, eu nunca tinha visto. Mas eu acho que é da minha história, porque eu fui buscar lá atrás, eu fui buscar lá no rádio, na conversa, sabe? No rádio AM, que era a minha história, que você conversava, o narrador, o locutor, era como se fosse o seu melhor amigo. E um apresentador de televisão raramente teve esse contato. Então hoje o que eu faço? Eu faço uma rádio na televisão. Eu falo, cara, você quer mandar um abraço para alguém de aniversário? Pode mandar. De onde você tá falando? Manda foto aí, manda um vídeo você e sua família. Tem o seu cachorro que fica assistindo a televisão lá enquanto eu tô falando? Manda. O que você achou dessa matéria? Comenta aqui comigo. Hoje eu vou te dizer que 30% do primeiro impacto quem faz é o povo. Seja através dos vídeos, que a gente mostra muitos vídeos assim de circuito de câmera filmado por celular, são as pessoas que mandam, cara. Eu tiro às vezes 2 horas do meu dia para entrar na minha caixa de mensagem do Instagram para selecionar os vídeos que as pessoas me mandam. E aí ao longo do dia eu vou e mando para produção, ou de noite eu mando para produção, e como a gente tem lá 24 horas por dia jornalistas trabalhando, eles vão apurando. Aí quando eu chego, 30% do jornal já está pronto, feito pelo telespectador. Isso quando não me mandam durante o jornal, eu encaminho para o editor, ele edita, coloca no mesmo jornal. Então, por que as pessoas veem televisão hoje em dia? Porque elas querem se ver, elas querem participar. Dialogar com você. É isso, cara. Eu falo assim, eu tô te dando bom dia, mas você ainda não me deu bom dia. Como assim? Aí daqui a pouco eu vou ver, tem 1000 bom dia na minha caixa de mensagem. Eu acho que essa é a nova televisão que a gente está construindo, sabe? Com menos barreiras. E as redes sociais estão aí para aproximar você com o seu público, né, Darlison? Trazer essa troca, né?
Não, você não faz ideia de quantos telespectadores eu ganhei por conta dos vídeos virais. Porque as pessoas me param na rua. É engraçado que às vezes eu vou no supermercado, aí eu passo, eu tô ouvindo minha voz. Às vezes é o segurança, às vezes é a moça do caixa, às vezes é a pessoa que vai pagar e tá vendo. Eu falo, cara, eu tô no celular de todo mundo. E aí as pessoas me param e falam, cara, eu adorei aquele vídeo e tal, tal. Eu falei, pô, que legal, você gosta de assistir o programa? Não, nunca assisti o seu programa. Pô, é verdade, né? Que horas que passa? Ou seja, essas pessoas que estão acostumadas a me ver na internet começam a me ver também na televisão. Né? E aí eu sinto que eu estou conseguindo juntar uma grande comunidade. Sim. Sabe? A galera que gosta da TV, a galera que gosta da internet. E aí a pessoa que sai da TV e vai me ver depois que eu saio do ar lá na internet. A pessoa que só me via pela internet começa a assistir o programa porque quer ver, afinal de contas, né? O que tanto de brincadeira, quem é esse cara? Como é que é tomar café e tal? E aí ficam... eu não vou dizer que ficam fãs, né? Porque eu não gosto dessa coisa de ídolo e fã, mas eu acho que ficam amigos. É como se fosse um clube do Mineirinho. Né? Essa é a verdade. Todo mundo contando piada, dando risada e tomando café. O pessoal te pede muito pra contar piada quando te encontra em algum lugar? O tempo como todo. Que é isso, Darlison? Inclusive, qual vou pedir a minha frase daqui a pouco. Qual que é a frase do dia? Aí eu tenho que pensar, né? Porque eu não fico repetindo. Todo dia eu tenho 4 frases marcantes diferentes, entendeu? Aí as pessoas vão me mandando, algumas eu crio, outras referências eu pego. E aí sempre tem, eu divido às vezes por tópico, né? Vou falar hoje sobre o financeiro. Né? É a realidade do brasileiro. Olha, Bruno, na vida eu já tive várias oportunidades de me endividar. E eu não desperdicei nenhuma delas. Né? Aí tem aqui o povo adora, o Mário e a Maria aqui, né, que são seus pais, estão acompanhando aqui na plateia. Aí eu falo de relacionamento. O Mário vai concordar comigo. O que é casamento, Mário? Casamento é um relacionamento em que uma pessoa está sempre certa e a outra é o marido. A minha mulher fala, olha, eu nunca passo frio, porque eu sempre tô coberta de razão. Quem sou eu para discordar? Darlison, sensacional. E tem aos montes, cara. Aí tem umas ácidas mais irônicas, né? Se quem ama cuida, então eu tô sendo amado demais. Porque o que tem de gente cuidando da minha vida... E aí não para, cara. É só risada. Você prepara ou é tudo ao vivo da cabeça? Como é que você faz? Não, eu preparo. Prepara, né? Prepara que é o seguinte, eu tenho 2h30 de jornal. Se você ver meu espelho, né? Que o espelho, pra quem não sabe, é como se fosse uma playlist do jornal. Imagina uma playlist que tem as músicas, o espelho é aquilo com várias laudas que são as matérias. E assim, eu não vou saber precisar, mas a gente tem em média, sei lá, 100 matérias diferentes, 100 conteúdos diferentes. Em média, né? Fora os ao vivo, as coisas que entram ali que a gente não conta. Então, assim, cara, é impossível eu pensar em todas as matérias e ainda pensar nas frases que eu tenho que falar, entendeu? Então, às vezes, algumas eu preparo, eu fico pensando sobre elas. Hoje eu tô na vibe de falar isso. Começo de mês. Pô, a galera pagando conta. Então, vou soltar alguma coisa, uma piadinha sobre dívida, sobre dinheiro, sobre fatura. A vontade de desistir é grande, mas a fatura do cartão de crédito é maior. Aí você vai soltando essas, entendeu? Sim. E muitas outras são na hora. Eu vejo uma imagem, aí eu solto uma piada, eu faço uma graça. Já assimila ali com a imagem, vem na cabeça. Porque o repertório agora, depois de tanta frase, meu amigo, você vai armazenando aqui, né? Tudo bem que a idade, a memória tá um pouco enferrujada, mas alguma coisa se armazena aqui no HD. Muito bom, Darlison. No final, vou falar uma frase do dia, quero sua nota, pode ser? Opa! Sendo avaliado pelo Darlison, hein? Separei aqui. E se você me permitir, eu ainda quero usar no jornal. Opa, com certeza. Mas não pode ser boa. Porque senão eu entro no jornal. Porque se fosse boa, eu já digo, tava na Praça é Nossa, e não no Primeiro Impacto. Tem que ser mais ou menos. Exato, Darlison. Um outro projeto que você participou no SBT, que eu particularmente era fã e gostava bastante, Vem Pra Cá. Né, que você tinha a rotina ali de conciliar com o Primeiro Impacto, né? Terminava seu horário e aí você ia participar do Primeiro Impacto. Pra quem não lembra, né? Uma revista eletrônica que misturava entretenimento com notícias, né, factuais, e você trazia essas notícias de um estúdio lá do SBT mesmo, né? E eu queria saber como é que foi essa experiência para você participar desse projeto. Foi genial, eu tenho muita saudade do Vem Pra Cá.
tão agradável. Bom dia, Darlison. Bom dia, Paty. Cartolano. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cartolano. Para você que nos acompanha, pois é, aliás, foi uma imagem, né, Patrícia, que na semana passada deixou o Brasil inteiro estarrecido. Foi de realmente revirar o Eu vi que você ficava muito à vontade Eu lá ficava também. muito à vontade. Eu não sei, era uma coisa diferente, sabe? Embora eu não tivesse no meu espaço, na minha zona de conforto, é como se eu estivesse em casa, sabe? A Patrícia Bravanel, né? Que era apresentadora junto com o Cartolano. O Cartolano, primeiro, que já era um amigo pessoal meu, né? Amigo, assim, de sair, de conversar. Então, assim, o meu contato com ele era como se eu estivesse falando com um amigo. E a Patrícia, cara, ela me deu abertura, me deu um espaço, me abraçou de uma maneira que eu me senti muito à vontade. A equipe era muito bacana também. E eu pude fazer algo diferente do que eu fazia no Primeiro Impacto, entendeu? Então, assim, eu opinava ali, eu participava de outras pautas, às vezes eles me convidavam para fazer matérias. Pô, uma vez eu fui competir com o Fofoquito, né, que é um repórter lá que é do Fofocalizando, a gente foi fazer uma competição de corrida com obstáculo, em que a gente entrou numa lama, saímos todo sujo de barro, da ponta do pé até o fio da cabeça. Então, assim, eu fazia algo que às vezes no Primeiro Impacto, por ser um programa jornalístico, eu não tinha oportunidade. E, cara, eu tô pra te dizer, Opa. eu não digo que o Vem Pra Cá vai voltar, mas eu acredito muito que em breve o SBT vai lançar um projeto de revista eletrônica. Porque eu sinto falta, assim como o público sente falta. Isso As que eu ia pessoas falar. me mandam mensagem e falam, pô, quando é que vocês vão ter um programa igual aquele Vem Pra Cá? Era muito divertido, entendeu? Então, eu acho que é Sim. questão de oportunidade de mercado. E o mercado tá pedindo isso, as pessoas estão pedindo. Exatamente. E esse projeto em específico tinha a cara do SBT, né, Darlison? Ali, Até né? o nome do programa, é o veio pra cá. jargão do Silvio, do Pateu, né? O maior comunicador de todos os tempos do Brasil, Exato. se não do mundo, né? Exato. Você falou de Silvio e eu lembrei também das suas participações no Jogo dos Pontinhos. Darlison. Não tem nem o que falar, né? As participações Você chegou a melhores. ver? Todas. Você achou legal? Demais. E não é puxando o saco, não. Eu gostei realmente. Cara, eu me divertia tanto. Foi uma fase que eu me diverti tanto, cara. Eu Eu chegava lembro lá. você, a Juliana também, né, do The Noite. Pense numa família... Pra mim, né? Porque eu era o estranho no ninho. Cara, eu me senti da família desde o primeiro dia. Sabe? Eles me abraçaram de um jeito que pra mim aquilo não era trabalho, cara. Pra mim aquilo era um hobby, era um passatempo, era uma diversão de tão agradável que foi. E pra quem não recorda, né, mas o Darlison fazia lá umas brincadeiras, né, Darlison? Eu dançava, eu contava piada, eu zoava todo mundo, eu era zoado e eu não tinha papas na língua, né? O que eu não podia falar no jornal, Falava porque lá. poderia ser censurado, digamos assim, né, por conta do horário e tudo, eu falava lá no Jogo dos Pontinhos. Foi uma temporada boa. E eu já tive a oportunidade, posso muito agradecer ao SBT, que eu já participei de vários projetos, né? Bom, a Eliana, figura Isso que eu ia carimbada falar. lá, né? De um momento bem especial, inclusive, hein? Que envolve até a Marcela, um casamento. Ganhei um casamento. Olha aí. Programa da Eliana. Passei muita raiva no Minha Mulher Que Manda, né? Porque nem eu nem a Marcela cozinhamos. A gente não cozinha. Ela sabe menos do que eu. E imagina uma pessoa que não sabe cozinhar, mandando, né? Porque, né, Mário, mulher, né? Pra mandar, mulher é uma beleza, né? Mandando uma pessoa que sabe menos ainda, né? E não é que a gente foi bem, a gente quase ganhou o quadro, cara. Que milagre. É que ele sabia, né, Darlison? Olha aí. Quase botei fogo na cozinha da Eliana, né? Quase. Mas ainda bem que tem os bombeiros dela lá, Imagina que se precisasse, eles iam com o extintor. A manchete no dia seguinte, né? Apresentador do SBT comete um deslize ali e coloca fogo no estúdio. Já ia ser notícia no Primeiro Impacto, né? Eu falei, eu estive lá e eu posso contar em primeira pessoa. O suspeito é esse que vos fala. Exatamente, Darlison. E a gente já falando do Silvio Santos, né? E recentemente o programa dele completou 60 anos, né? Teve uma edição especial, né? De grandes homenagens. Como que é pra você? Você falou aí que se sente muito da família desde o primeiro início, né? Desde o início. Mas como que é pra você trabalhar hoje na emissora mais feliz do Brasil, né? Que é o SBT. Esse slogan aí de TV mais feliz do Brasil é a maior verdade do mundo, cara. Todo mundo. Eu só tive a oportunidade de trabalhar no SBT e sou muito feliz
por isso. Mas as pessoas que já passaram por várias emissoras, e óbvio, sem desmerecer nenhuma delas, todo mundo fala que o clima no SBT é diferente. É muito parecido com uma família. De verdade, né? E assim, é esquisito pra mim. Porque eu não tenho a referência que boa parte do Brasil tem de televisão e da história do Silvio. As pessoas me contam coisas do Silvio, do programa do Silvio, da história do SBT, que eu não faço a menor ideia. As pessoas me falam de quadros do programa do Silvio que eu não sabia que existia. Porque eu cresci sem televisão, né? E pelo fato de eu ter crescido sem televisão, é algo que nunca me fez falta. Então, mesmo depois de adulto, eu não assistia televisão. Eu comecei a assistir televisão num tempo pra cá, depois de trabalhar em televisão, né? Então, assim, eu descobri no SBT o tamanho do Silvio Santos. Sabe? O quão querido ele é. Porque eu ia na rua, todo mundo me falava do Silvio. Eu chegava no trabalho, todo mundo falava, o Silvio vai tá no palco hoje da festa de fim de ano e vai falar com as pessoas. Eu vi chefes meus, assim, de 50, 60 anos, eles ficavam enlouquecidos pelo fato de ver o Silvio pessoalmente. Eu falei, cara, o Silvio é uma figura histórica. E assim, eu nunca tive noção do que era o Silvio, eu tô descobrindo agora. E cada vez que eu descubro mais sobre ele, sobre a história do SBT, mais eu me apaixono e mais eu sinto realizado de estar lá. Entendeu? Por isso que é a TV mais feliz do Brasil, cara, né? É estranho, né? Uma pessoa que nunca teve televisão em casa, hoje trabalhar em televisão, né? E fazer televisão. Sabe o que eu acho que deu certo? Né? Pensando aqui juntos. Que é meio que... As pessoas me perguntam, quem que são os seus mestres, com a sua inspiração em televisão? Eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta. Por quê? Eu descobri que é porque eu não tive referência, por não assistir televisão. Então eu sinto que o que eu faço hoje em televisão é algo que eu descobri fazendo televisão, não é algo que eu copiei vendo alguém. Entendeu? Por isso que eu acho que é diferente, que as pessoas gostam, porque as pessoas têm a sensação de eu nunca vi isso antes. É porque eu não tô reproduzindo, não tô replicando ninguém, entendeu? Eu tô fazendo junto ali com as pessoas. Que eu acho que, vamos lá, não é que eu tô me comparando ao patrão, longe disso, né? Mas o Silvio não tinha referência. O Silvio é a maior inspiração de comunicadores de televisão no Brasil. Sim. Eu tenho certeza sem ter a influência de ninguém. Porque ele criou o jeito de se fazer televisão no palco, como ele. E que bom que essa essência, né, Darlison, continua firme e forte, né? Com a Patrícia que tá arrebentando, né, no comando do programa. Cara, como pode, né? Ela vestiu a roupa do Silvio, né? Que eles falam Silvio de saia. Né? No começo até desacreditada. E óbvio, qualquer pessoa iria dizer... Ninguém é capaz de substituir o Silvio à altura. Não vai substituir mesmo. Mas a Patrícia descobriu um jeito dela de manter o programa do pai. Exato. E principalmente você ir contra todas as expectativas. Então acho que assim, eu admiro muito a Patrícia, cara. Como pessoa, porque é uma pessoa muito do bem. E eu tive a oportunidade de conviver diariamente com ela. E como profissional. Porque o tanto que ela evoluiu, é o que eu digo, tá no sangue, cara. O tanto que ela evoluiu, que hoje as pessoas veem e falam, parece que o programa é dela. Exato. Dá muita vontade. Ela implementou a identidade dela ali, né, Darlison? Levando o legado do pai, né? Exato. Que é muito importante. Nossa. Você falou agora há pouco de casamento, né? Então, o Brasil inteiro pôde acompanhar, né, seu casamento em rede nacional. Como é que foi isso, Darlison? Foi uma ideia da produção da Eliana? Ou isso já estava na sua cabeça? Preciso ver como é que eu vou fazer isso? Como é que foi? Quantos bastidores pra gente? Cara, foi uma junção de 3 partes. Né? O programa da Eliana, eu e a Marcela. Por quê? Porque eu sempre pensei o seguinte, né? Eu sou espalhafatoso, né? Eu sou meio aparecido, já deu pra perceber. E eu sempre fui assim, eu sempre fui um romântico mesmo, sempre fui um romântico, Dom Juan. Pra mim, a minha mulher é a mulher mais bonita do mundo, é a minha deusa. E a Marcela sempre esteve nesse lugar na minha vida. E eu pensava, cara, quando eu for casar, eu quero fazer algo grandioso, não no sentido de luxo, de dinheiro, mas algo marcante. Que a gente fosse lembrar pro resto da vida. Foi o meu pedido de casamento tem que ser inesquecível. Antes de passar pela cabeça a possibilidade de casar na televisão. Então tinha esse desejo meu. Guarda isso. Opa. A Marcela
sempre comentou comigo que ela adorava o Fábrica de Casamento, que era um programa do SBT em que os noivos eram casados lá no SBT. Ela sempre comentava que ela e a mãe dela ficavam assistindo, né? Falei, bom, não Com vai essa haver ideia, resistência. Deixa aqui, vamos juntar essa ideia. Até que eu participava muito do programa da Eliana, né? Eu sempre tive uma entrada muito boa com os produtores, a Eliana sempre gostou muito de mim. E numa das minhas participações lá, né, o pessoal veio falar comigo, a produção, falou, a Eliana deu uma ideia lá. Cara, você e a Marcela, vocês se conheceram aqui no SBT, um amor que nasceu aqui e tal, a história de vocês é muito bonita. Você acha que seria loucura casar no programa? Eu falei, loucura não, mas calma aí. Eu tava louco pra casar, mas agora que você tocou no assunto, eu já fiquei com medo. Né? Porque calma aí, casamento é algo muito sério, ainda mais em televisão. Dei aquela respirada e falei assim, olha, eu topo. 90% eu topo. Espera só 10% que eu preciso amadurecer a ideia. Me dá uma semana. E aí, cara, não teve outra. Eu falei assim, olha, eu quero. Vamos nessa. E aí começamos a combinar. Como vai ser esse casamento? É um casamento surpresa. Eu como. Calma aí. Opa. Surpresa. A Marcela não vai ficar... Ela vai ficar sabendo que vai casar no dia do casamento. Aí que me contaram a história do quadro. E... Tinha uma pegadinha ali também, né, Darlis? E aí vamos pensar numa maneira, então, de você fazer o pedido de casamento. Aí eu fiquei 1 mês, mais ou menos, com a produção, organizando. E aí a minha família é de Minas, a família dela é de Campinas. Então tinha que falar com todos os convidados, mas ela não podia saber. Sim. Então era pedir silêncio absoluto. Boca fechada. Né? Aí precisava do vestido. Cara, vestido de noiva. A noiva sabe que é o grande tchan do casamento. Cara, eu ajudei o Lucas Anderi, que é o estilista, a fazer o vestido de noiva da Marcela. Eu tive que tirar a medida assim que ela soubesse. E eu falei que era para comprar roupa da China, que precisava de todas as medidas. Fiz o vestido, convidei todo mundo, marquei. Aí no dia fizeram lá a pegadinha, convidaram ela como se ela fosse fazer uma reportagem para o programa. E aí, chega no final do dia, aí tô eu lá, grande surpresa, eu pedi em casamento, a Eliana chega e fala, então, além do pedido, você vai casar hoje. Ela tomou um susto, um choque, foi se arrumar, foi botar roupa, maquiagem, cabelo. Isso tudo no mesmo dia? No mesmo dia. Tudo no mesmo dia. E a minha família de Minas toda já estava aqui em São Paulo. Aí, quando abre lá a porta do local da cerimônia do evento, ela maravilhosa, vestida de noiva. Aí ela começa a olhar, porque ela não sabia nem quem tava, cara. Aí ela vai vendo os amigos, os melhores amigos, a família dela, a minha família que veio de Minas, todo mundo espalhado num canto, veio todo mundo. Foi só lágrimas, só emoção. E aí chorei eu no dia do casamento. E choramos no dia que assistimos o programa. Choramos de novo no dia que reprisou. E vez ou outra eu ainda vejo alguns trechos. E ó quem chorou em casa também. No casamento. Acabou com os leicinhos lá de casa. Foi bonito, foi bonito. Que legal, Darlison. Deixa eu mandar um beijo pra Marcela, grande repórter, arrasando agora na Record TV, né? Concorrente. Exato. Opa. Vocês falam muito de jornalismo quando vocês estão sim, em casa? O tempo todo. A gente fala. Ou em casa é um não pode ter trabalho? Não, a gente fala. Falam de notícias, ela mesmo, debatem. por exemplo, ela fica lá hoje. Eu cheguei, ela falou, tava te assistindo. Aí quando eu cheguei, tava ligado na Record, né? Passando o balanço geral do Gotino. Aí ela às vezes ainda fica fazendo comparação. Fala, pô, legal, você falou isso, o Gotino falou isso e tal. Eu falei, pô, legal. Mas a gente fala. E super respeita, né, cara? Sim. E é isso. Somos jornalistas, somos concorrentes, mas somos marido e mulher. Exatamente. Exato, Darlison. Ainda sobre sua carreira, grandes coberturas. A gente sabe, né, o quanto é difícil, né, a gente cobrir grandes acontecimentos no Brasil e no mundo. E você, ao longo da sua trajetória, cobriu tanto no Brasil como no exterior também. 3 em específico, eu queria mencionar aqui, que foi a de Brumadinho, a tragédia, Mariana, e também da Chapecoense, né, que você, com muito profissionalismo, noticiou e levou as informações para os telespectadores. Como é que foi para você, Darlison, participar dessas coberturas e quais são os principais desafios ali? A gente sabe, né, que a gente lida com vidas acima de tudo ali, mas o que você compartilharia aqui de desafios nessas coberturas? Todas essas coberturas me marcaram muito. Eu tenho uma questão que é o seguinte, com relação à Chapecoense, toda vez que passa uma imagem específica em qualquer canal de televisão, eu entro num estado de choque. Que é quando mostram as imagens do local onde o avião caiu. Sabe, algo que
não falei sobre isso, não tratei isso, mas eu entro num estado de choque, de transe. Eu já comecei sei lá quantos anos do acidente da Chapecoense. Eu vou dar a notícia no jornal. Quando eu vejo aquela imagem, eu começo a chorar. É instantâneo, sabe? Porque foi muito impactante para mim. Foi uma cobertura, sem dúvida nenhuma, das mais difíceis da minha vida, porque eu cheguei lá, o acidente tinha poucas horas que tinha acontecido, né? Eu saí do primeiro voo do Brasil, ainda de manhãzinha, né, o acidente. Quando eu saí de casa, não havia nem a confirmação da queda da aeronave. Eu saí de casa, a aeronave tinha sumido do radar. Do radar. Do controle de aviação Sim. da Colômbia. Aí eu fui para o aeroporto, peguei o primeiro voo para a Colômbia, cheguei lá, as coisas não estavam acontecendo. Vítimas sendo socorridas, né? Aquela correria de resgate, né? Ver quem estava vivo. E eu lembro que eu fiquei assim, 36 horas acordado, sem dormir, entrando ao vivo na programação inteira, né? E quando eu cheguei no estádio do Atlético Nacional, com quem a Chapecoense ia jogar e que eles prepararam uma homenagem, eu fiz o ao vivo pro SBT Brasil, né? Aí desliguei a câmera e falei assim, agora eu vou assistir a homenagem para poder fazer a matéria. E na hora que eu sentei, caiu o mundo. Aí eu comecei a chorar, que as pessoas tiveram que vir, me abraçar, me consolar, os colombianos, inclusive. Calma, porque foram muitas horas, né, que eu estava com aquele sentimento de tristeza preso, que de repente eu desabei. E a questão de Brumadinho e Mariana teve um peso especial para se tratar do meu estado, cara. Sabe, assim, eu levo Minas no meu nome, né, no meu apelido, nunca será por uma questão de marketing. Eu tenho uma identificação muito grande com o meu estado. E por saber que foram assim os meus conterrâneos, os mineiros, os meus amigos, inclusive lugares em que eu já tinha estado. Lá em Mariana, o distrito que foi soterrado, em que morreu muita gente, é onde moravam amigos da minha família, dos meus pais, um lugar onde eu já tinha ficado, inclusive na infância, entendeu? Então, assim, foi parte da minha história ali que se perdeu, né, naquela tragédia. E não tem essa de que jornalista não pode se envolver. A gente tenta manter um distanciamento da notícia para a gente ser sempre imparcial. Mas é impossível você ser bruto o tempo todo, né? Porque antes de jornalista nós somos seres humanos. E seres humanos sentem, né? Exato, e eu percebo, Darlison, que os telespectadores também sentem isso, né? Quando a gente vê o repórter lá se emocionando, como ocorreu nessa questão, na história da Chapecoense, o repórter do Sport TV se emocionou, né? E a mãe do jogador foi lá abraçar ele, né? Então, até porque foram amigos que se perderam. A gente, cara, assim, por exemplo, da Chapecoense, um dos momentos que me marcou. A gente estava entrando ao vivo pro primeiro impacto, era de manhãzinha, e aí estavam passando os caixões para ir para a base aérea, onde iam voltar pro Brasil, dos jornalistas. E eu comecei a narrar, a câmera não estava focada em mim, mas, cara, foi um abalo muito grande, porque foi, cara, e se fosse eu nessa cobertura de esporte, por um acaso? Entendeu? Então, assim, são vidas, são colegas de profissão, são brasileiros, né, que se foram ali, cara. Não tem como manter um distanciamento. A gente tem uma preocupação muito grande, como jornalista, de você nunca aparecer mais do que a notícia. É por isso que às vezes a gente é duro em frente às câmeras. Porque o seu choro, a sua emoção, nunca pode ser superior à emoção da mãe que perdeu o filho. Então, às vezes, você tem que se controlar, mesmo se doendo por dentro, profissionalmente, porque você não é o foco ali. E se um repórter chora na cobertura ao vivo, ele passa a ser o foco. E nunca é o nosso objetivo. Por isso que, mesmo se contorcendo por dentro, a gente tenta manter um distanciamento, porque nós não somos a notícia e nunca poderemos ser. Óbvio que, em alguns momentos, isso extravasa e é impossível de controlar. Mas você sempre tem que saber o limiar, para você não se destacar mais do que a informação. E com as redes sociais, o vídeo, enfim, a situação acaba viralizando, né, Darlison, né? Não tem jeito. Bom, quanto aí, assim, eu fico muito preocupado, porque infelizmente a gente vive
no momento de exibicionismo, Uhum. em que muita gente se aproveita da visibilidade que vai ter para se aparecer. E eu já Isso é. vi jornalistas fazendo isso, Uhum. né? Chorando, que você vê que são lágrimas de crocodilo para aparecer, e isso para Sim. mim é inaceitável, porque você está desrespeitando a dor verdadeira de quem está sofrendo. Entendeu? Claro que não vamos generalizar, e tem muitas pessoas como eu, já me emocionei durante coberturas também. Né? Mas esse distanciamento é muito importante. E ao mesmo tempo em que você tem que ser verdadeiro, que as pessoas estão procurando autenticidade. Né? Por que que eu sinto que o público brasileiro me abraçou? Porque eu sou o mesmo. Eu sou o Darlisson em casa, eu sou o Darlisson aqui, sou o Darlisson nas redes sociais, eu sou o Mineirinho lá no Primeiro Impacto. Eu faço as mesmas, sou a mesma pessoa. Então você tem Sim. que ter essa autenticidade também, sempre com responsabilidade com o que você faz. Até porque o que você está fazendo ali vai reverberar para milhões de pessoas. Você, querendo ou não, é um formador de opinião e é um influenciador. Por isso que você tem que ter muita responsabilidade, não só com cada palavra que você diz, mas com cada ação que você faz. Ótimas palavras, Darlisson. Para os estudantes que estão nos acompanhando, né, o que você considera assim como competências ou habilidades para ser um bom repórter? Vamos lá. É que muda muito, sabia? Por exemplo, Imagino. essa pergunta, 12 anos atrás, eu sou ruim de matemática, né? Porque tá aí, jornalista não precisa ser bom em matemática, tá, gente? Essa é a parte boa. Sendo bom em português, em linguagem, já é ótimo. Tá ótimo. Mas né? quando eu me formei, a resposta para essa pergunta seria outra, né? Porque eles iriam dizer, tem que ler muito, tem que gostar de ler. Não precisa gostar de ler. histórias. Tem que gostar de história, precisa conhecer história. Eu acho que não, acho que o que é muito importante hoje é você ter um conhecimento geral de mundo. Você não precisa saber nada aprofundado num assunto, mas você precisa saber um pouco de cada coisa, né? A menos que você seja um jornalista especialista. Sou um jornalista especializado em economia. Aí você tem que saber a história da economia, em política, você tem que saber a história da política. Mas mais do que isso, acho que você tem que ser multifacetário. Hoje estão exigindo de jornalistas, eu não vou falar só repórter, mas de jornalistas, você ter múltiplas habilidades. Então, você tem que ter habilidade da comunicação, habilidade da apuração, você tem que ter habilidade de bons relacionamentos com fonte, né? Você tem que saber escrever um texto para a internet, né? Se você puder saber filmar e editar, também Melhor é importante. ainda, né? Então é isso. Até porque você não precisa ser formado para atuar como jornalista, porque o diploma não é mais exigido. Ou seja, teoricamente, qualquer pessoa tem que ser jornalista. Pode ser jornalista, teoricamente, né? Mas eu acho que é pensar na responsabilidade do que você está falando, né? Porque falar, até papagaio fala. Agora, falar com responsabilidade, Aí é que só tá. um papagaio bem instruído. Exato. Você é a favor, Darlisson, da obrigatoriedade do diploma para jornalista? O que você acha sobre Cara, eu isso? vou te dizer que eu não tenho uma opinião formada sobre, porque a exigência do diploma caiu tão logo eu me formei. Então, assim, para mim não faz diferença. Até porque os grandes veículos hoje, na grande maioria, não aceitam profissionais que não sejam formados. Então, o próprio mercado já faz um corte. Sim. Né? E hoje você tem formadores de opinião e você tem comunicadores, principalmente na internet, que nem se obrigarem a ter diploma de jornalismo, eles vão deixar de dar opinião, de dar informação. Então, eu acho que o critério não está sobre a legitimidade ou a legislação, né, do Congresso ou do STF. Eu acho que está nas pessoas, ou seja, os consumidores da informação, saber selecionar de qual fonte eles vão beber, né? E a gente está vivendo tempos muito perigosos com relação a fontes de informação, algumas muito distorcidas. Né? Por isso, procure fonte confiável, né, Sempre, Darlisson? SBT News? Tá aí. SBT News é a marca de jornalismo mais confiável, Sim, confiável saiu, né? do Brasil. Exato, de eu vi a novo. pesquisa. Com muito orgulho. Darlisson, pra gente finalizar, tem umas perguntas que alguns telespectadores mandaram aqui Opa, que eu vou fazer pra você, pode vamos ser? lá. O que o Darlisson de hoje diria
pro Darlison de 18 anos, lá atrás, ainda começando profissionalmente nas rádios. O que o Darlison de hoje diria pra ele aos 18 anos? Prepara o estômago, porque você vai tomar muito café. Cuida da gastrite. Não, acho que eu diria o seguinte. Eu não diria... eu não diria o que eu gostaria de dizer. Aquela velha história de que vai dar tudo certo. Você vai chegar num lugar onde você jamais imaginou. Mas sabe por que eu não diria isso? Porque eu vou deixar o Darlison lá de trás descobrir, sem criar nenhuma expectativa. Porque eu sou um cara que eu vivo no presente. Eu não sofro de arrependimento, né? Que é algo que já passou, né? Preso no passado. E não sou um cara que sofre de ansiedade, que é aquela pessoa que pensa demais no futuro. Eu vivo muito hoje. Então eu não diria nada pra ele. Eu ia deixar aquele garoto viver a história que ele tinha pra viver. Porque ele poderia chegar aqui, onde eu tô agora, ou poderia trilhar um outro caminho. Eu acho que ele teria total autonomia pra ser quem ele quisesse ser, dependendo do dia. Para onde a bússola apontar, tanto é que eu tenho, que não vai dar para mostrar, mas eu fiz questão de tatuar aqui no braço. Ai, que legal. Isso aqui é uma bússola nórdica, né? E uma pessoa que está longe de casa precisa de uma bússola para, se precisar voltar, ele saber qual lado seguir, né? E eu tatuei isso aqui com esse significado, cara. Eu tô longe de casa, mas se eu precisar voltar é só ver para que lado tá o norte. Eu não sei se pingo d'água tá pro norte ou pro sul, mas eu aponto e vou navegando. Inclusive, tem aqui uma pergunta, uma curiosidade. Tá aí, uma curiosidade sobre Darlison Dutra. Pronto. Poucas pessoas sabiam a dessa bússola tatuagem. na tatuagem, a bússola nórdica. Olha aí, o pessoal vê você de terno, né? Então é difícil ver, né, Darlison? Mas tem uma... Não, pode falar. Não, que eu tenho uma outra curiosidade, mas diga aí, que eu vou dizer, Não, que eu lembrei o agora. pessoal vê você lá de terno, né? Então fica complicado ver lá, mas que bacana. Gostei do significado. Bonito. E aqui eu tenho um triângulo que eu fiz com meus irmãos, né? Que somos 4 irmãos, tem 4 triângulos. E cada um coloriu um triângulo respectivo à ordem de nascimento. O meu é o terceiro. Somos 4 homens. Posso falar uma curiosidade sobre você? Na verdade... Eu fiquei com medo, né? Ai, meu pai. Espero não estar errado, tá? Mas seus irmãos, as iniciais do nome... é verdade. Com D, né? Tô certo ou tô errado? Davidson, Dalbert, Darlison, Douglas. Tudo com D. Tudo com D. E vocês são em 4, né? Os outros 3 continuaram em Minas, cada um seguiu um cada caminho. um num canto. Cada um em um O meu irmão canto, mais né? velho, esse que sempre me incentivou na comunicação, é o que tá mais perto dos meus pais, ele mora em Ipatinga, né? Na mesma região. Aí tem um outro que tá concluindo o curso de medicina em Patos de Minas, e o outro tá em Campo Grande. Eita, Campo Grande. Se eu erro a cidade mesmo. Confundo com Cuiabá. Que um é Mato Grosso e o outro é Mato Grosso do Sul. Mas a outra curiosidade que eu ia dizer é que, acredite se quiser, eu sou tímido. É mesmo? Sério, caramba? Eu sou tímido. Eu acho que eu peguei da minha mãe. Porque é o seguinte, lá em casa são 2 polos distintos. O meu pai é um cara muito falante, super extrovertido, e a minha mãe é muito tímida, muito envergonhada. E eu sinto que eu tenho um pouco de cada. Eu sou o seguinte, não me dá corda, não me dá liberdade, senão você vai se arrepender, que eu começo a falar e você é meu melhor amigo. Mas ao mesmo tempo, eu sou meio tímido e eu tive que vencer essa timidez a cada passo que eu dei na minha área, porque, né? Poderia ser qualquer coisa na vida, mas eu fui escolher ser comunicador. Comunicador. Não pode ser tímido. Mas isso na sua infância era aquela timidez... Nossa, mas era no absurda. Era do tipo que eu escondia atrás da saia da minha mãe, da barra, sabe? Que falava assim, meu filho, dá bom dia pra pessoa. Eu escondia atrás da minha mãe, abraçava a perna dela e nem olhava a pessoa. Eu não falava. Eu acho que o que me fez, o que me desbloqueou muito isso, foi o fato de eu ir mudando. Porque é o seguinte, meus pais sempre nos criaram para ser independentes. Então acontecia de eu chegar numa cidade nova e eu, criança, eu ir para a escola no primeiro dia sozinho, ter que me apresentar para a diretora e procurar onde era a minha sala. Aí eu fazia isso sozinho. E como que uma criança tímida teria capacidade de fazer isso? É o seguinte, ou vai ou racha. Se vira, meu irmão. Aí eu
Chegava na cidade, não conhecia ninguém na escola. Eu falei, cara, eu preciso me enturmar, preciso fazer amizade, entendeu? Então eu fui passo a passo vencendo essa timidez. Mas ainda de vez em quando, em algumas circunstâncias... Por exemplo, se você for pegar meu casamento com a Eliana... Ó, não com a Eliana, né? Calma. Opa! Meu casamento na Eliana... Tem alguns momentos que eu tô conversando com a Eliana que as pessoas falam assim, nossa, mas você tá... Quem era aquela pessoa? Não é você, você tava envergonhado, você tava tímido, você tava meio retraído. Eu falei, é o meu lado tímido, que às vezes aparece. Até hoje. Caramba. Mas no ar, super tranquilo. Vai Não que parece, vai, né? é isso que eu não quero parece, saber. Não não parece. parece. Eu que te acompanho quase que diariamente, não parece que você é tímido. Uma curiosidade vai ficar registrada aqui. É isso, tô vencendo Acredito bem que os essa timidez. telespectadores tenham a mesma impressão também. Dá aquele friozinho na barriga quando entra no ar? Você sente ainda? Cara, Ou não? Já não acostumou? sinto. Já Eu não acostumou? sinto, eu não vou mentir. Porque todo mundo fala, o profissional que não sente o frio na barriga, ele não... É. Eu não sinto o frio na barriga. Vai sentir antes? O que eu sinto é diferente. O que eu sinto é uma motivação de fazer algo novo todo dia. Por que eu não repito nenhuma frase? Porque eu quero aquele presente, eu não quero aquele passado. Por isso que eu falo, sabe? Eu quero fazer aquele dia diferente. Então, o que eu sinto é uma necessidade de fazer diferente de ontem. É por isso que eu sempre me assisto, sempre tento melhorar. Porque eu quero fazer diferente de ontem. Sabe por que eu não sinto frio na barriga? Porque ali é a minha casa. Você sente frio na barriga quando você vai conversar com seus pais ou com seus amigos? Não sente. Para que eu vou sentir frio na barriga quando eu vou conversar com os meus amigos, que é quem está em casa? Não faz sentido. Muita gente fala isso porque é legal falar que sente frio na barriga. Eu sinto, estou muito à vontade com o meu povo. Tá em casa, né, Tô em casa. Darlison? Exato. E as pessoas sentem isso. Eu, com minha caneca de café, o meu pãozinho de queijo, um bolo de fubá, ou de milho, não quero guerra com ninguém, é só paz e amor. Maravilha, Darlison. O que o Darlison gosta de fazer nas horas vagas, por exemplo? Final de semana, domingão. Inclusive, antes de você falar, te acompanhei esse final de semana, Campinas, passeio de bike, né? Uma corrida lá. Então já é um hobby aí que você gosta, né? Eu imagino. Não, na verdade é o seguinte, eu não gosto de ficar parado. Eu sou um cara inquieto, fisicamente, inclusive. Né? Como que é aquele distúrbio, aquele transtorno da pessoa que é inquieta? É o... Esqueci. Uma pessoa agitada, né? Pessoa agitada. Agitada. É porque tem uma nomenclatura. Hoje eles dão nomenclatura pra tudo, né? Nome pra tudo. Mas eu sou esse cara inquieto, cara. Aí eu faço musculação, eu faço Muay Thai, eu jogo tênis, eu jogo vôlei e eu pedalo. Atualmente, que eu me lembre, eu faço essas 5 atividades, né? E com frequência. Então eu gosto de ficar agitado. Então, você não vai me ver em casa, né? E agora, você falou uma coisa, tempo livre. O que é isso? Né? Exatamente. Porque, olha, o cara com o trabalho que eu tenho, com tarefa de dono de casa, marido, né? Na função de pai, não sobra tempo. Eu amava ver filmes e séries, mas agora eu só assisto desenhos. Só assisto Barbie. Assisto Barbie, assisto os desenhos da Disney, por aí vai. E por aí vai, né, Perdi a Darlison? minha televisão. Se eu quiser que eu veja pelo meu celular. Isso quando eu não perco o celular também, pra joguinho e pra TikTok, que a Lívia adora assistir. Que legal. E que tipo de série e filme mais te cativa, assim, acompanhar? O gênero? Então, eu não vou dizer que eu sou hoje, mas eu fui cinéfilo. Mas muito. Viciado. De assistir, às vezes, 3 filmes por dia. Eu catalogava, assim, Maratonava, hein? Muito. Eu adorava, cara. Era meu hobby preferido, né? Até que esse negócio de rede social, você começa a perder muito tempo no celular e veio, né, vida de meio que de pai também, você não tem muito tempo, muita correria. Eu parei, mas assim, eu gosto de ver uns filmes cults, cara, assim, uns filmes mais alternativos, uns filmes de drama, umas séries inteligentes. Pô, tem uma série boa pra te indicar. Opa, qual? Succession, da HBO. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não assisti sobre, ainda. cara, Vou até anotar. sobre um grande conglomerado de mídia, o maior dos Estados Unidos, em que o dono, que é uma figura que inclusive já escolheu presidentes, decide passar a empresa para um dos filhos. Né? E aí são 5 filhos. Então, tá muito dentro da nossa área, que é a comunicação. E é genial. Vou assistir e vou te dar meu feedback depois. Demorou. Tá anotado. E a última, Darlison, alguma matéria... Essa é difícil, hein?
Ai, Alguma matéria ou personagem em especial que mais te marcou ao longo da sua carreira? Uma matéria ou personagem? Vamos dar uma ampliada, né? Que ficou difícil aí, né, Darlison? Ficou, cara. Principalmente porque eu tenho a memória ruim. Uhum. Mas algum personagem especial que você, em uma Cara, eu dessas vou dizer o reportagens... seguinte, eu vou até readaptar a pergunta e talvez a resposta. Que é o que eu sempre gostei de fazer quando eu era repórter, né? Aliás, eu tive dificuldade quando eu fui para a redação, porque eu não queria abrir mão da rua. Porque a rua é muito gostoso. Todo dia é uma coisa diferente, são pessoas novas que você conhece e histórias que você coleciona, né? Por isso que eu não vou focar em nenhuma aqui. Mas eu gostava muito de fazer matérias de comportamento, eu gostava muito de entrevistar as pessoas, eu gostava muito de brincar nos meus textos, entendeu? Então, assim, enquanto tem muita gente... Hoje eu trabalho no jornal, digamos, policial. Eu não vou dizer nem um jornal, a gente é um programa jornalístico, né? Enquanto tem muitas pessoas eu adoro polícia, eu nunca gostei de fazer polícia. Eu gostava de fazer comportamento, sabe? Matérias engraçadas ou matérias tocantes. Então, acho que é isso que eu sempre achei especial na profissão como repórter. Bom, respondidas as perguntas. Foi Sensacional. proveitoso o papo. Exato. Só pra gente finalizar também, Darlison, você falou muito da questão, né, da produção das suas reportagens, e você sempre foi muito criativo nas passagens também, né? Né? Eu queria que você falasse sobre isso, e pra quem não sabe, né, queria até que você explicasse o que é uma passagem, tá. né, pros nossos telespectadores que estão nos acompanhando também. Bom, passagem é aquela parte que o repórter aparece, né? Que normalmente ele tá em off, ou seja, ele tá narrando uma imagem e tem uma hora em que ele aparece. E vou fazer um remember rápido aqui. Quando eu estava na faculdade e comecei a escrever telejornalismo, tinha uma disciplina que eu gostava muito, que era o jornalismo literário. E aí sim eu tinha algumas referências. Pedro Bassan, Marcelo Canelas, Neide Duarte, repórteres da Globo, que sempre tiveram um texto muito sensível, né? E para mim eles eram a minha inspiração. Eu comecei a escrever textos literários para televisão como eles faziam. Só que eu era um estudante de jornalismo. E, cara, eu errava muito, porque eu estava aprendendo. E eu comecei a ser zoado na faculdade. E me deram um apelido, uma época, de gotículas. Porque eu usei essa palavra num texto ao descrever uma estufa de salgado que estava suando, né? Falei gotículas. O gotículas. E aí, eu tinha duas opções ali, né? Ou eu ia desistir, ia ser um repórter quadrado, como a grande maioria era, fazer o feijão com arroz, ou eu ia ser diferenciado. Bom, e eu escolhi essa segunda opção. Qual que era a pergunta mesmo? Só para eu fazer o gancho? A questão da passagem, que você era bastante Isso, criativo. E aí partindo disso, eu pensei o seguinte, a matéria tem que ter um ponto marcante. Isso aí, eu tô dizendo de técnica, tá? Não é da minha cabeça. Eu acho que a técnica da matéria de televisão, ou você vai começar a matéria muito bem, que pode ser com uma imagem forte, com uma sonora forte, ou com um texto forte, ou você vai vai encerrar ela para a pessoa ter aquela sensação de não esquecer o que ela acabou de ver. Então você vai escrever um off assim. Ou, e se possível, na maioria das vezes, a sua passagem ser marcante. Não para você aparecer, né? Apesar que, querendo ou não, quem está em televisão tem um pouco do orgulho de se ver, né? Mas de você usar aquele momento para você demonstrar alguma coisa. Se eu estou falando uma matéria de café, por que ao invés de eu falar aqui e o café está lá do fundo, por que não eu falar uma passagem aqui, servindo o café ou passando o café para a pessoa lá ver a fumaça e aquilo tudo, entendeu? Então, cara, assim, eu não me conformava se eu não fizesse uma passagem diferente, participativa, algo que chamasse atenção para a matéria. Para que depois que acabasse, a pessoa comentasse, pô, aquela matéria que você fez fazendo isso, isso e aquilo. Eu falei, pronto, eu consegui marcar aquele meu trabalho para aquela pessoa. E aí eu ficava inconformado se eu não conseguisse pensar nisso. Tem muito repórter que sai com o texto pronto. Porque você sai com uma pauta, você normalmente sabe o que o entrevistado vai falar, né? Tem gente que escreve o texto já imaginando o que o entrevistado vai falar. Muita gente em televisão faz isso. Eu nunca fiz na minha vida porque eu queria ver para eu poder descrever, para eu poder pensar ali. Nossa, Darlison, você deu uma aula aqui hoje pra gente. Eu não sei nem se eu sei mais fazer reportagem.
2 anos na apresentação, eu tô bem enferrujada, viu? Você me botar na rua, eu vou ter dificuldade. Vamos ali fazer uma reportagem, então? Eu vou ficar suando, eu vou gravar igual a marca de pizza do meu primeiro dia, porque eu vou errar, eu vou ficar sem graça. Darlison, não sei nem como te agradecer por essa conversa sensacional, né? Pra mim foi, além de uma conversa, foi uma grande aula, né? Você que, uma grande referência pra mim, não só pra mim, mas tenho certeza que pra várias pessoas que estão nos assistindo. Antes de você agradecer, o que eu fiquei devendo aqui, você lembra? Lembro, eu quero a sua frase do dia. Tá. Aliás, eu vou filmar aqui a sua frase do dia. Olha a no responsa, meu hein? celular. Olha a responsa. Vamos lá, Brunão. Faz de conta que você é o mineirinho, que você tá lá no primeiro impacto. Manda Vamos ver. lá, pessoal. Bom senso é igual desodorante. As pessoas que mais precisam não usam. E aí, Darlison? Não, nota 10, Nota cara. 10. Essa, eu não queria dizer nada não, tá? Mas eu filmei, Filmou? porque eu quero depois já usar no programa, se você me permitir. Claro, por favor. Com Ainda certeza. vou falar que foi você que soltou essa aí, viu? Opa. Então Vai. vou complementar essa, soltar uma outra. Opa, vai, pra gente fechar. Tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante. Verdade. Mais uma, pode ser? Ah, Mais uma? Você? Não, você. Ai, meu pai. Tá, ainda, tá, né? eu te- Não, ainda... ah. Eu te acompanho. Faz uma que eu faço Ainda outra. nessa. Tem muita... como é que é? Ai, caramba, às vezes... Opa. Como é que é? Tem muita... É muita frase do dia, né, gente? Diariamente, né? Tem que armazenar tudo aí, né, Darlison? Aí, não. Fala Acaba- um tema aí. Deixa eu ver se eu lembro. É. Puxa aí. Graça. Caraca, agora você me quebrou. Porque tem muita barata voadora. Uma de café. Hã? Fala da sexta-feira. 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 Essa eu sei, hein? Sexta-feira é boa. Ixi, mas agora depende qual sexta que você quer, que vai doer em algumas pessoas. Finalmente chegou a sexta-feira. O dia em que a pessoa que você gosta vai sair com outra. Essa dói. Essa dói, hein? Que sexta-feira. Pra fechar, uma última aqui. Lá vem. Vamos lá. Que nota que você dá na última que eu fiz? 10. 10, 10, opa. claro. Vamos lá. Até gravou, né? Ah. Vamos lá. Gente chata é igual unha encravada. Ah. Só alivia quando a gente corta. Boa. Tá vendo? Ai, tem mais uma nessa pegada. Completa, então. Vamos lá. Algumas pessoas são como nuvens. É só elas irem embora que o dia fica maravilhoso. Sensacional, pessoal. Cara, eu vou levar você pra ficar junto comigo lá. Você vai ser Opa. meu roteirista de piadas, hein, e memes. Vai ser Já sucesso. me contrata, Darlison. Darlison, obrigado pela sua presença aqui. Que conversa sensacional, leve. Você tem uma energia, um alto astral, assim, sensacional. Que honra te receber aqui no meu projeto. Espero que você volte outras vezes, né? Foi um Claro. papo aí muito bom, mas tem muito mais pra gente Tem falar muita também, né? história. Exato. Só pra fechar, Ah. queria que você deixasse uma mensagem final, né, para quem você falou muito de sonhos, né, dos seus objetivos, a construção da sua carreira. Então, queria que você falasse para essas pessoas, né, que têm um sonho, que querem, apesar dos obstáculos, né, não desistirem. Então, queria que você deixasse uma mensagem final pra gente fechar. Eu li esses dias uma frase, o Bruno, que falava mais ou menos assim. Só o dono da casa sabe onde estão os buracos e as goteiras. Não aceite crítica de quem não sabe um terço da sua vida. Porque senão você fica colocando muita energia em coisas que vão te destruir. Então, não ligue para as críticas, cara. Veja o que você está fazendo todos os dias, veja como melhorar aquilo que você está fazendo. Então não importa se você gaguejar no seu primeiro ao vivo. Eu desmaiei no meu TCC, né? Isso aí não vai te impedir de chegar onde você quiser chegar. Tem que ter muita perseverança e não olhar para trás. E também não olhar muito para frente, né? Olha onde você está agora e vai construindo aos poucos, né, a sua escadinha. Um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Sensacional, Darlison. Deixa eu agradecer demais, cara. Eu acho Obrigado o seguinte, aí. Bruno. Pão de queijo, um bolo de milho, Cafezinho. um cafezinho, uma boa prosa, é tudo que o mineiro gosta. Obrigado acertei em pelo cheio. convite. Eu que agradeço. Parabéns por essa iniciativa.
tenho certeza que através dos convidados que você vai trazer aqui, você vai tocar a vida de muitas pessoas. E você que está começando agora, talvez fique buscando a sua missão ou o seu propósito de vida. Não precisa também acelerar e desesperar. Eu estou descobrindo o meu aos 35 anos de idade. Levei muito tempo. É fazer o que você sabe fazer de melhor, o que você gosta de fazer, que esse propósito vai aparecer. E talvez seu propósito seja trazer esse papo, né, com pessoas que vão engrandecer a vida de outros. Obrigado demais pelo convite. E olha, o Cast Show 360 vai ser sucesso. Maravilha, Darlison. Volte sempre. Obrigadão. Opa, tamo junto. Tamo junto aí. Pessoal, semana que vem estou de volta. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar o sininho também. E seu comentário, né? Que o Darlison Dutra vai dar uma olhada depois, né, Darlison? Claro. No Sidvex. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Darlison. Valeu. Tchau, tchau.